Boa noite. Aqui já estamos com alguns amigos já, familiares conectados, né? Dou boas-vindas aí a todos. Nós já vamos estar começando, né? A ideia hoje é seguirmos com o nosso estudo do livro Perispírito, Além da Fronteira do Corpo. Há 15 dias atrás, né, nós tratamos do primeiro capítulo. Hoje o tema chama-se Além da Fronteira do Corpo. É o capítulo 2 do livro. Né? Essa aqui é a versão impressa. Né? O livro está disponível como e-book na plataforma Hotmart. E hoje nós vamos abordar alguns temas, né? E justamente para suscitar o interesse e vamos dizer assim, se motivarem, convidar a todos também a terem o livro e compartilhar os estudos que estamos colocando com mais profundidade. Como nós já havíamos mencionado em outras oportunidades, a ideia é que a venda do livro ela venha contribuir com o projeto Comida na Rua, da nossa amiga Lúcia Marcelino, que está localizada na região de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela tem um trabalho importante, né, com pessoas, adultos relacionados com autismo. A gente já tratou aqui e isso vai ser um tema recorrente. Então, o tema da noite, nós vamos começar falando de uma fábula hindu, né, que eu cito aqui no livro, que diz o seguinte: 4 cegos foram colocados junto a um elefante e foi perguntado para eles o seguinte: o que é um elefante? Para que eles pudessem descrever, cada um dentro do seu entendimento e da sua percepção. O primeiro cego respondeu o seguinte: ele estava de frente para a tromba do elefante. Então ele disse que são 2 saliências móveis e uma cabeça enorme possuindo 2 vastas presas parecendo espadas. O segundo cego estava colocado entre as pernas do elefante e definiu assim: um elefante são 4 grossas colunas feitas de uma substância macia, rugosa e algo áspera. O terceiro cego estava apalpando a cauda do elefante. Ele afirmou o seguinte: o elefante é um chicote curto e grosso, tendo na extremidade uns poucos pelos bastante duros. E por fim, o quarto cego, né, ele tinha uma ideia, que tinha uma visão mais ampla, confiava na sua sabedoria e colocou que o elefante era um tonel grande, revestido de algo áspero e rugoso. E a pergunta que se fazia era qual dos cegos estaria certo. Essa questão é interessante, é antiga, né? Mas ela é colocada aqui para ilustrar justamente esse ponto que é onde a gente se encontra hoje. Nosso conhecimento humano avançou muito, né? A tendência é que venha aumentando e crescendo cada vez mais. A visão da espiritualidade também vem aumentando e sendo cada vez mais discutida e tratada em diferentes fóruns. Entretanto, o que percebemos é que ainda as diferentes percepções, tanto religiosas, quanto científicas, quanto pessoais, ainda são limitadas. Limitadas pela nossa própria incapacidade e também de cada um, ou seja, da condição do conhecimento humano, de ter uma percepção do todo. Então, da mesma maneira que os cegos da fábula, nós estamos, cada um dentro da sua percepção, corretos, porém com visões incompletas da realidade. Então, essa é a proposta, né, que está no livro, essa é a proposta do trabalho que eu estou propondo como divulgação e como meio de estudo já há alguns anos, e é uma proposta também que eu procuro incorporar, vamos dizer assim, na minha condição de vivência
na atualidade. O que nós vamos definir primeiro de tudo, né? A gente fala sobre perispírito. Então, muitos conhecem já esse termo dentro da área espírita, embora nem todos conheçam, nem todos, ou seja, que participam do Instagram, são espíritas, e necessariamente não existe uma obrigatoriedade de ser espírita. A proposta é mais ampla. É claro que dentro do espiritismo o entendimento do perispírito já vem sendo trabalhado, divulgado e ampliado, mas a proposta é justamente levar essa ideia de uma forma mais ampla, para que não seja uma construção restritiva, digamos, é uma visão religiosa, é uma visão espiritualista exclusiva e que não pode ser benéfica para todos, de uma maneira geral, né? Então, a crença do perispírito ela já existe de muito tempo. Ela foi basicamente colocado o nome por Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, de 1857. E Kardec definiu o perispírito como sendo formado pela densidade energética do perispírito, depende do grau evolutivo do indivíduo e do campo específico do mundo no qual ele está vinculado. Então, o que Kardec nos traz? Que existe uma constituição material e uma constituição espiritual do universo. Pouco sabemos disso ainda. Desconhecemos a origem e formação do espírito. Mas ele nos traz que existe um componente material que tem um princípio básico chamado de fluido cósmico universal, que daí deriva tudo o que consideramos como matéria no universo. E o perispírito é formado por essa matéria, ainda, podemos dizer assim, numa área que ainda precisa ser reconhecida e desbravada pela ciência. Os mecanismos de investigação cada vez estão mais amplos, né? São cada vez mais precisos, podemos dizer assim, e não resta dúvida que se olhamos o que já existe hoje, e o livro vai trazer justamente ideias de diferentes estudiosos, né? Em diferentes áreas de formação, que trazem essa visão da existência de, podemos dizer assim, algo além do corpo físico. Daí a ideia, perispírito além da fronteira do corpo, trazendo uma ideia para nós pensarmos que esse corpo físico ele já é bastante conhecido, né, por todos os mecanismos da biologia, da fisiologia, conceitos estudados pela medicina, métodos de investigação da saúde que se tornaram e diagnóstico de enfermidades cada vez mais profundos e completos. Entretanto, ainda não temos um entendimento maior da origem das diferentes enfermidades, das origens das diferentes condições emocionais que nós todos temos e vivenciamos durante a etapa da nossa vida. Então, essa chave de entendimento dentro da proposta, né, do Espiritismo e da proposta que eu estou colocando em particular no texto, é de que a chave desse entendimento é efetivamente o entendimento mais amplo das propriedades, da atuação, do campo espiritual, modelo organizador biológico, que nós chamamos de perispírito. Então, vamos dizer uma coisa aqui muito interessante, né? Existe um livro que trata com profundidade, vários, né, sobre o perispírito, e para quem queira estudar propriedades, sua constituição, diferentes mecanismos que já foram estudados por Kardec, a bibliografia é grande, né? Existem vários outros,
No livro Perispírito Além da Fronteira da Alma, nós fazemos basicamente um resumo principal desses estudos, mas de uma forma diferente de outros livros que já existem, não é um estudo específico e aprofundado do perispírito, porém uma análise do entendimento dessa chave, né? Como que a existência do perispírito pode trazer uma ideia de sobrevivência da alma depois da morte, uma ideia de pré-existência da alma antes da morte, uma ideia de como essas energias que fluem por nosso pensamento, né? Nossas emoções, como tudo isso interage com o corpo físico, e essa interação, né, ela precisa ser feita através desse campo perispiritual. Então, nós temos alguns exemplos, né? Nós tratamos aqui, tem um trabalho proposto pelo Hernani Guimarães Andrade, que chama Espírito, Perispírito e Alma. Ele faz um estudo sobre o que ele chama de modelo organizador biológico, que está por trás desse conceito, né? Nós sabemos hoje que o corpo físico é formado por, vamos assim, durante a concepção, pela união das células, dos gametas feminino e masculino. Essas duas células são formadas e começam a se diferenciar. Então vão formar o cérebro, coração, pulmão. Então, a proposta do Hernani Guimarães, e que é compartilhada pelo Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, é de que esse modelo que precisa existir fora do corpo, fora da dimensão do corpo físico, ele é fundamental para que essas células iniciais elas possam ser um cérebro formado, um coração formado, o fígado, os ossos, o tecido do corpo. Então, é preciso um modelo que organiza a biologia, a diferenciação das células fora das células. O conceito que nós temos na ciência hoje é que o corpo é autorregulador e que existe uma inteligência na célula que faz isso, né? O que nós estamos vendo é que essa inteligência sim existem princípios inteligentes que regem a matéria, porém não exclusivamente materiais, como se acredita, mas espirituais. E como nós colocamos que existe algo espiritual? O PhD Amit Goswami, um indiano formado aí em física quântica, ele traz o conhecimento da reencarnação, já que trazendo da Índia, e os seus estudos de física quântica levaram ele a perceber e aprofundar o estudo da consciência. E ele traz um ponto muito interessante e muito importante. Segundo Amit Goswami, né, ou seja, a visão que existe mais forte da ciência hoje é que a consciência ela é um produto do cérebro. Então é o cérebro físico que gera a consciência. Qual é o problema disso, segundo o Amit? É que a consciência estaria formada por partículas, por átomos, por moléculas, né? E isso não faz sentido para ele e para o que existe hoje da realidade mais ampla da física da atualidade. Então ele diz que não somente a consciência não depende do cérebro, como é o cérebro que depende da consciência. E segundo ele, isso vira o ponto de vista materialista newtoniano de ponta cabeça. Então, as coisas estão se movendo. Não é, de novo, voltamos à fábula. Não que o que existe hoje esteja errado, mas que são modelos incompletos, né? Os modelos estão sendo ampliados. André Luiz, já na metade do século passado, ele apresentou o livro Evolução em Dois Mundos. Nesse livro ele traça um profundo
paralelo entre o que ocorre no mundo espiritual e no mundo físico. Como que as diferentes espécies foram evolucionando, foram progredindo, foram evoluindo, né? E que essa proposta de Darwin, de seleção natural, ela sim existiu, mas foi acompanhada por mecanismos espirituais, através desse modelo do perispírito, que possibilitou as mudanças de forma e possibilitou vamos dizer assim, a renovação e modificação das espécies. Essa parte invisível ainda, ela já começa a ser percebida pelo Amit, que ele diz que é impossível e que o processo evolutivo de Darwin, ele traz questões reais, porém, falta algo nessa explicação. Então, abordamos um pouco isso também para suscitar novas ideias. Trazemos também estudo de outros médicos, alguns relacionados dentro da área espírita, como o Dr. Jorge Andréa, o Dr. Décio Iandoli Júnior, né? O Jorge Andréa já desencarnou, já faleceu, o Décio está vivo, hoje ainda faz muita atividade dentro da área médica e espírita, e ele coloca que o perispírito é composto de várias camadas de densidades diferentes, que, no entanto, não possuem limites precisos, interpenetrando-se mutuamente. E como é que nós chegamos? Para a gente tentar fechar o nosso texto aqui de hoje, né? Eu trago no livro algumas ideias adicionais. Da mesma forma que essa do Amit, existe um estudo também do médico, chama-se Richard Geber. Ele propôs um livro que chama Medicina Vibracional, que é um tratado amplo, né, que discute a questão da homeopatia, da acupuntura, métodos de cura por imposição das mãos. E esse médico, que não é espírita, não tem nenhuma relação com o espiritismo, mas que propõe uma medicina curativa baseada em vibrações, em energia, ele vai estudar exatamente o trabalho de outros pesquisadores que mostram como que a física atual, né, e nós não somos físicos, não temos esse conhecimento, mas como que a física atual já é capaz de propor modelos, formulações e entendimentos que propiciam a existência desse campo vibracional fora do corpo, né? E ele procura trazer explicações, né, porque, em geral, a medicina convencional não acredita muito, então, assim, trata a acupuntura e homeopatia, por exemplo, como algo que são crenças, né, por não ter um fundamento claro dentro da física conhecida e da medicina e da fisiologia conhecidas hoje. O Dr. Weber, ele vai procurar trazer uma análise desses campos espirituais, vibracionais, energéticos, explicando relações entre a maneira como pensamos, como isso afeta o nosso corpo, as questões das doenças que se manifestam no corpo físico, que podem vir de existências anteriores e podem ser levadas para existências futuras, né? Então, essa é a proposta, né? Essa é a proposta. A ideia aqui dessa transmissão é procurar trazer um convite, né? Motivar aí a todos a participarem. Podemos dizer assim, é uma jornada. Nossa jornada hoje, nós estamos encarnados aqui nesse planeta. Nosso planeta é imperfeito. Vivemos situações ainda que nos chocam, né? Hoje, todos estamos afetados diretamente pela situação na Ucrânia. Podemos pensar que é algo remoto, mas na medida que nós vamos ampliando a nossa percepção de espiritualidade e o conceito de irmandade, de fraternidade,
e vemos que o perispírito ele possibilita também essas junções de diferentes, ou seja, essa comunicação, interação entre os espíritos, nós vemos que nós estamos todos, vamos assim, entrelaçados energeticamente com tudo que acontece no planeta. E temos sim um papel fundamental através da oração e das vibrações de amor por todos, porque podemos, numa situação, num conflito, sempre escolher um lado, achar quem está certo e quem está errado. Dentro da finitude hoje que nós temos, e da percepção que nós temos, é difícil separar o que é certo e errado. Talvez a guerra, em qualquer sentido, ela já estaria errada. Mas existem mecanismos de causa e efeito que regem a evolução humana e que nós desconhecemos. Então, antes de simplesmente nos vincularmos por ódios, por sentimentos de revolta, cabe uma reflexão mais ampla, porque hoje, se formos pensar, tanto aquele espírito que está atacando quanto aquele que está sendo atacado está passando também por situações emocionais extremamente intensas e que vão marcar situações futuras dele nessa encarnação e nas próximas. Então, com isso, encerro aqui o tema da noite, até era uma proposta que, até fazendo uma avaliação do nosso primeiro encontro, que eu me estendi aí quase 40 minutos, acho que o objetivo aqui é procurar trazer essa mensagem e espero que possa ter atendido a proposta e os objetivos aí do encontro. Agradeço aí a todos pela participação. Muito obrigado.